Salve, salve família, aqui é Claudinho Andrade, DDI Podcast, que honra estar adentrando mais uma vez no seu lar, na sua casa. Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós temos um encontro marcado às 20 horas. Meu muito obrigado por você fazer parte, né, da nossa família, né? Já passamos aí dos 140k, 110 mil seguidores lá no Instagram, já passamos também, e isso é muito bom, né? Meu muito obrigado, se não fosse você nada disso seria possível. Cada convidado que vem aqui traz um pouco da sua história, das suas vivências, e isso tem sido muito gratificante, né? A gente tem se preocupado muito no conteúdo para levar para sua casa, né? Para estar inspirando a sua família. Eu tenho certeza que cada episódio que você assiste aqui, a sua vida ela é mudada, ela é transformada. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas, né? E se você já sabe, se a autoridade esquece, está no DDI Podcast. Meu muito obrigado a você que já veio aqui como convidado, você que ainda adivinha, meu muito obrigado antecipadamente. E eu já quero pedir a você, deixa o joinha aí, comenta, compartilha para que mais vidas possam ser impactadas. Isso é o que a gente sempre pede, né? Hoje nós estamos aqui com ele, um cara sensacional, né? Para mim é uma honra tê-lo aqui. Eu conheci ele há algum tempo. E um cara muito inteligente, muito pacato, né? Um cara muito na dele, mas de um QI elevado. É isso mesmo. Ele é arquiteto e urbanista. Não sei se é certa essa expressão, mas o nome dele é Rodolfo. Senhor Rodolfo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tá certinho, viu? É arquiteto e urbanista. Boa. Uma ótima noite, né, pro pessoal que vai estar em casa nos vendo. E deixar meu agradecimento aqui pelo convite e dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês e trazer um pouquinho aí da minha trajetória de vida, minha trajetória de trabalho, de estudo e tudo que vocês quiserem saber a mais, né, sobre a profissão aqui que me escolheu e que hoje a gente segue tentando fazer da melhor forma e trabalhando em outras áreas também, mas sempre com aquele pezinho na arquitetura. Coisa boa. Eu faço sempre uma pergunta a cada convidado que vem aqui, ainda que saibamos quem são, e eu quero ouvir, quem é o senhor Rodolfo? Paz, Rodolfo é um jovem senhor, como você está falando aí, você está me chamando de senhor o tempo todo, né? Então vamos dizer assim, é um jovem senhor, nascido em Arapiraca, meus pais são filhos do sertão aqui de Alagoas, mas eu sou filho de Arapiraca. Nasci, cresci, sou radicado em Arapiraca, estudei, trabalho em Arapiraca. Saí um tempo para trabalhar fora, mas decidi voltar e vi que meu lugar é aqui mesmo, é a terra que do meu agrado, é a terra que eu amo. É o local que meus pais me ensinaram a respeitar, a gostar e lutar pela minha casa, né? Lutar para ver ela crescer, para ver melhorar. E é isso que a gente traz. Coisa boa. Você sempre estudou em escola pública, particular? Pai, sempre, minha vida toda foi em escola pública, Flaudísio. Eu comecei ali, como eu morava ali próximo, não sei se vocês vão lembrar, né? Tinha um local ali chamado Poço Frio. Poço Frio. Poço Frio hoje é tudo Zélia Barbosa Rocha, Barbosa Vale Rocha. das Águas ali virou tudo Zélia Barbosa Rocha. Mas minha área antigamente era aquela, Poço Frio, bairro Poço Frio. Eu estudei ali na escola Jaime de Altavila. Foi meu primário todo na escola municipal Jaime de Altavila. Em seguida, Pedro de França Reis, Boa, muito Pedro conhecido. Reis. Pedro Reis. De a quinta e a sexta série, Pedro Reis. Em seguida, foi para uma escola nova que estavam inaugurando no período, primeiro ano da escola EPIAL. Piau, Fiz a sétima e oitava série no EPIAL. Nesse período não existia nono ano, né? A gente já ia direto para o primeiro ano e foi quando eu fiz as malas e fui para o Quintela Cavalcante. Boa, grande Quintela Cavalcante. Não sei se na época foi seu diretor, mas foi meu diretor, Zé Antônio. Não tenho lembrança não. Tenho lembrança do professor Edson, né? Que hoje cuida lá do planetário, cuida da administração do planetário. Eu tenho muita lembrança dele. Inclusive, hoje, a filha dela é uma das pessoas que trabalha comigo, a arquiteta Rosângela Borges. É Disângela, Rosângela não, é Disângela Borges. Ela vai me matar aqui por ter errado o nome dela. Mas é isso aí. Aí, minha vida foi essa de escola pública. Bem comum na época, né? Porque dificilmente você ia achar alguém ali da periferia de Arapiraca numa escola particular. Então, era uma coisa bem comum na época você fazer toda sua vida
acadêmica, não vou dizer acadêmica no geral, né? Essa primeira parte da sua vida acadêmica em escola pública. Como foi a escolha aí para o nível superior? Rapaz, nível superior, eu fiz aquele famoso PSS. E naquele período eu não queria fazer o PSS, até por condições financeiras, né? O que eu queria era sair da escola e começar a trabalhar logo para ajudar em casa. Só que, por uma insistência familiar, eu fui fazer. Era de graça no período para você fazer quem estava saindo de escola pública. Eu fui fazer aquele famoso PSS. Eu não sei se era unificado, porque antigamente você fazia primeiro, segundo, terceiro ano, e para ter as notas desses 3 anos e juntar e fazer a média. Eu fiz tudo num ano só, que foi no terceiro ano. Aí eu tive 4 dias de prova seguida. Assim, bem cansativo mesmo nesse período, né? Para minha surpresa, um tempinho depois, eu também não queria ir naquele famoso trote que tinha, né? Foram me buscar em casa. Eu não tinha esperança nenhuma de estar na faculdade naquele período. Foram me buscar em casa para mim para esse trote, eu sem expectativa nenhuma. Chegando lá, recebi aquela notícia aqui que me paralisou, que eu estava entre os que passaram naquele período, que era bem restrito, o tempo do EPSS. Vocês sabiam que eram poucas vagas e as faculdades eram bem restritas também. Não existia tanta faculdade particular, se eu não me engano. Existia SESMAC aqui em Alagoas, não sei se existia outra. E a UFAL e a escola de medicina lá em Maceió, um CISAL, né? A UNEAL também, que já estava instalada em Arapiraca há algum tempo. Só que as vagas eram muito limitadas. E para mim foi uma surpresa grata. Fiquei feliz, mas fiquei preocupado também, que na minha cabeça eu não sabia se ia conseguir continuar a estudar ou ia parar para trabalhar, mas com a ajuda aí da minha mãe no período eu consegui levar para frente, né? Com o esforço dela, praticamente a faculdade toda com o esforço dela para me manter lá, porque eu não tinha emprego fixo. Eu fazia uma coisa ou outra quando aparecia que não atrapalhasse a faculdade, mas aos trancos e barrancos a gente foi seguindo e hoje a gente está formado, né? Coisa boa. Quais foram as dores do período de faculdade? Porque você estudou numa escola, numa faculdade pública, diga-se de passagem, o grau de exigência de concorrência altíssimo e muito exigente. Então, assim, para alguém que veio de ensino público, quando chega numa instituição pública federal, às vezes, não sei se foi o seu caso, sente ali uma dificuldade. E eu queria ouvir de ti. A faculdade realmente ela trouxe diversas dificuldades assim de aprendizado, porque você sabe que escola pública, pelo menos naquele período, não sei como é hoje. Hoje, pelo que eu vejo, está muito bem estruturada as escolas públicas, nessa área de ensino, na área até de suporte assim por fora, suporte de alimentação para aluno, suporte de atividade física, de atividade extracurricular. Está uma coisa bem mais completa do que era antigamente. No meu período, a gente, quando tinha professor, era um céu, porque a gente entrava no ano sem saber se ia ter professor de todas as matérias. A gente não tinha livro praticamente, não tinha material didático, tudo a gente tinha que pagar para ter uma Xerox ou copiar à mão. Foi um tempo assim de pequenos gastos que viravam um grande volume, né? Aí, dentro dessa situação de ter professor não ter material não ter, você encontra alguma dificuldade para levar à frente algumas coisas, para aprender algumas coisas e justamente isso impactou na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, logo no segundo período, eu lembro que a gente ia começar matérias de cálculo no segundo período, ou no terceiro. Só que eu não pude ir para a primeira matéria de cálculo, porque, segundo a instituição, não tinha base fundamental para entrar nas matérias de cálculo da faculdade. E nesse período eu tive que fazer uma reciclagem dentro da faculdade. Fiquei um período aí, eu acho que de 30 dias, corrido mesmo, praticamente todos os dias tendo aula de cálculo, de matemática, coisa muito básica que a gente não tinha pego nesse ensino médio, justamente por conta das dificuldades. Mas a partir daí a gente foi conseguindo desenrolar, né? Sempre com alguma dificuldade, mas foi pegando o jeito da faculdade.
o jeito de ensino, o jeito de aprendizagem, o jeito de repassar isso até de um modo mais, como posso dizer, na faculdade, de um modo mais científico, né? Que a gente tem um jeitinho diferente, assim, quando você sai de um ensino médio para você ir, naquele período, pelo menos, para você chegar até a faculdade e conseguir desenrolar o que você tem que fazer lá. Como é que atua e onde atua um arquiteto urbanista? Mas, Claudísio, eu creio que a maioria das pessoas não saiba, mas é um curso que ele dá oportunidade de você atuar em diversas áreas, muito extensa mesmo. Eu costumo dizer que até arquiteto, às vezes, entra na área de um outro profissional, meio que empurrado assim, sem querer, porque realmente tem muita atribuição arquiteto. O pessoal conhece muito a gente por fazer projeto residencial, mas isso é uma pequena parte do que a gente pode fazer. Hoje eu trabalho com trânsito, né, como você sabe, mas arquiteto vai desde de projetos estruturais que pode fazer também, não só engenheiro pode fazer, arquiteto pode fazer projeto estrutural, projeto de instalações secundárias, como sanitárias, de abastecimento, elétrica. Claro que até um certo porte, né? Porque tem profissionais, ao caso do engenheiro civil, engenheiro elétrico, que eles, a partir de um certo porte de projeto, eles que têm que assumir essa função. Mas podemos trabalhar desde projetando um rótulo de uma garrafa, de uma bebida, alguma coisa, uma capa de um livro. Não é só a construção em si. A gente não está só inserido nessa área de construção em si. A gente trabalha na área ambiental, pode trabalhar na área de restauro, com patrimônio histórico. Se eu for listar para você, eu não vou saber de cabeça de listar aqui, porque realmente é muita atribuição. Só eu pegando aqui, abrindo o site do conselho e mostrando a você o tanto de atribuição que um arquiteto pode exercer. Mas é um apanhado grande. Coisa até que eu mesmo, às vezes, sou pego de surpresa porque eu não sabia que certa função eu podia exercer dentro da minha profissão. Hoje, o senhor bem ressaltou aí, o senhor tem uma função muito significativa no trânsito de Arapiraca, né? E tem muita gente que faz muita solicitação na questão das lombadas, né? Os Sim, famosos sim. quebra-molas, né? E tem muita gente que não sabe, mas as pessoas querem, os motoqueiros estão em alta velocidade, vamos amenizar isso aqui. Só que às vezes isso acaba impulsionando os próprios motoqueiros. E outro dado que eu não sabia, significativas rachaduras são causadas em determinados ambientes por conta de lombadas. E aí eu queria que o senhor falasse se isso é mito, se é verdade, até onde uma lombada, um quebra-mola, ele é bom ou mal para uma comunidade. Certo. Isso aí é um tema muito polêmico aqui na região, que é quebra-mola, né? Diariamente, assim, eu sou surpreendido por vários pedidos de quebra-mola. Se hoje você chegar lá no meu local de trabalho, você vai ver uma mesa repleta de papel. A grande maioria deles é pedido de lombada. Tipo, se a gente fosse autorizar tudo que chega pra gente, vocês não iam poder andar mais aqui na cidade. Porque todo mundo quer um quebra-mola na sua porta. Isso é uma coisa bem corriqueira esse tipo de pedido é bem corriqueiro, não é uma coisa extraordinária. E poucas pessoas sabem que esse equipamento, para ele ser autorizado, para ele ser instalado, ele tem uma série de restrições. Que a própria lei federal, o próprio CONTRAN, que é o órgão que emite aquelas resoluções, emite, vamos dizer assim, as leis que a gente é obrigado a seguir no trânsito. Eu, como profissional da área de engenharia, um agente de trânsito, como da área de fiscalização, um agente educacional, aquele professor que também dá aula relacionada ao trânsito, como a gente tem um departamento de educação no órgão de trânsito municipal, eles são obrigados a seguir certos ritos, certas resoluções. E dentro disso, a lombada é um dos equipamentos que mais são restritos para o nosso manual de projeto, nosso manual de sinalização.
que, diga-se de passagem, não é só um manual. Hoje ele foi alterado por outra resolução, várias resoluções foram deixadas de lado, dizer assim, elas caíram em desuso e foram revogadas. Hoje a gente trabalha com a resolução 973 do CONTRAN, que ela traz toda essa parte de engenharia de tráfego, parte de sinalização, e são 9 manuais. Esses manuais, cada um individualmente, é um mundo. E eles têm orientações a ser seguidas e orientações a não serem seguidas. E todas essas orientações que o CONTRAN orienta a não serem seguidas é tudo que a população mais pede. Vou dar um exemplo a você aqui. A gente tem manual 1, manual de sinalização vertical de regulamentação, que são aquelas placas vermelhas. Tem o manual 2 de sinalização da advertência, manual 3, sinalização indicativa, o 4, sinalização horizontal e por aí vai. Ao todo são 9 manuais que trazem muitas coisas que a gente deve seguir e torna assim o nosso trabalho um pouco restrito quanto ao uso de equipamentos que vão orientar a população no trânsito. No caso do quebra-mola, você vê que hoje Arapiraca ele conta com muitos quebra-molas. É um número infinito. Tem uma rua aqui que tem 13 quebra-mola, meu irmão. Conheço. Essa é a Francelino. A gente tem essas ruas na memória. Bairro Cacimbas, Francelino. Lembro muito bem dela. Bom, você já deve ter escutado que a maioria dessas lombadas são irregulares. E realmente, para o código, elas são irregulares. Mas a gente trabalha para corrigir esses problemas assim na medida do possível. E que todos esses, digamos assim, erros, que eu não vou dizer que são erros também, né, de fato. Apesar de ser uma coisa que o manual ele restringe, foi uma coisa que foi utilizada no período que serviu para aquele período. Foi uma coisa que serviu à população naquele período. Hoje não mais. Aquele período, um período totalmente diferente, tinha poucos condutores, os que tinham tinham muitos veículos grandes, muitos veículos velhos que eram obrigados a andar devagar, na maioria das vezes. Hoje não, hoje a gente tem muito motociclista, a gente tem muito carro novo. Ficou muito mais fácil nos últimos anos de adquirir esse tipo de veículo e a população adquiriu sem restrições, né? E muitas vezes na irregularidade. E normalmente o equipamento, a lombada, ela não é efetiva para reduzir a velocidade da maioria dos veículos aqui no município. Ela torna-se às vezes até um equipamento que causa acidentes. Porque na medida que a gente instala uma lombada, a gente precisa ficar responsável pela manutenção dela. O CONTRAN diz que se você instalar uma lombada no prazo de 1 ano, você tem que ficar monitorando essa lombada durante o prazo de 1 ano. Você tem que ter a assinatura de um engenheiro responsável que vai responder por tudo que acontecer em função daquela lombada. Para você ver como a coisa é grave. Se eu assinar a construção de uma lombada, eu posso responder por um homicídio, por exemplo, se acontecer, no caso um homicídio não, né? Um acidente que cause uma morte de uma pessoa. Mas aí se trata já de um processo criminal. Que um engenheiro que, na maioria das vezes, poderia ali ter a intenção de ajudar o pessoal com aquele equipamento, às vezes vai causar uma fatalidade com um equipamento que foi instalado no local indevido, sem as devidas condições, seguindo as devidas regras. Hoje, para você ter noção, eu digo que são irregulares as lombadas pelas dimensões delas e também pelo tipo de instalação, o tipo de via, o tipo de local que foram instaladas. Hoje, para você ter noção, uma lombada que o CONTRAN permite, ela não pode ter mais de 10 centímetros de altura. O que é 10 centímetros para um pavimento que a gente anda aqui no município, que tem um buraco ali, outro ali, ou tem uma certa irregularidade. Às vezes uma irregularidade no pavimento é muito mais eficiente para
um motorista do que uma lombada de 10 centímetros. E normalmente quando você vai construir, quando você autoriza que vai construir, o pessoal quer que você faça não uma lombada, mas uma rampa, um muro, porque a altura que eles querem muitas vezes ultrapassa a altura do passeio público. Isso não é permitido, não é uma orientação que se deve ser seguida. Sobre a questão, existem ruas na cidade de Arapiraca que hoje são contramão. Sim, sim. E como é que é feito esse estudo? Quanto tempo leva? Como é que funciona? Normalmente você tem um estudo bem antecedendo muito a sua intenção de tornar, vamos dizer, tornar um sentido único uma via. Normalmente, quando a via começa a ficar muito saturada e a gente tem vias paralelas ou vias secundárias que dê para absorver o trânsito, a gente começa a fazer o estudo. Normalmente, a gente sempre tem uma provocação da população para começar algum tipo de estudo. Isso aí, normalmente, eu digo normalmente porque a frequência que chega da rua, os pedidos, é bem maior do que a que surge internamente na SMTT. Porque muitas vezes o que para a gente está funcionando bem, para um particular está horrível. Mas aquilo é a minha percepção enquanto particular. Para a gente que está vendo o contexto todo, que seguem orientações, fazemos cálculos de fluxo, de contagem de veículos, para a gente aquilo está funcionando dentro do esperado. Mas muitas vezes para o particular aquilo ali é uma catástrofe. Aí ficam insistindo, no caso de tornar uma rua sentido único, de fazer uma proibição, de colocar um semáforo, que é um pedido bem frequente também, em locais até inusitados, assim, para você usar um equipamento tão caro e que influencia muito no trânsito, né? É, eu podia, eu podia até trazer para você uma série de pedidos aqui e justificativas que para a gente é infundada, mas para a população tem algum fundo, algum fundo de verdade para eles. Eu já cheguei a receber pedido aqui, por exemplo, tá, vem um rapaz com ofício aqui, ó, preciso de um quebra-mola aqui, nesse local tal. Tipo, a gente chega lá, o local não tem fluxo, o local não tem pavimento, o local não tem vizinhança. Qual é a justificativa para se colocar aqui na porta do rapaz? Não, é que aqui dia de domingo passa muito veículo, levanta poeira e suja minha piscina. Isso, isso não é uma justificativa de tráfego. Isso é uma justificativa de um particular. Ou, por exemplo, você pede a colocação de uma lombada porque passa muito veículo lá em uma certa velocidade e o barulho do motor incomoda o morador. Isso não é uma justificativa de tráfego. Isso é uma justificativa particular sua. É uma coisa que não tem possibilidade de a gente autorizar uma coisa em cima de uma justificativa infundada dessa, né? Eu vou tratar como infundada para a gente que vê o todo, mas para o particular tem algum fundamento, né? Existem os semáforos, né? Que inclusive estão sendo instalados novos semáforos na cidade de Arapiraca. Isso. Sobre a questão da sinalização por meio dos semáforos, como é que é feito esse estudo? E você acabou de falar, o senhor, sobre a questão que o equipamento ele é caro. Sim, Ele é um investimento altíssimo. Como é que é feito essa análise para poder colocar em determinados ambientes? E se não coloca, o porquê? Na verdade, é, você tocando nesse assunto, essa análise ela tem que ser feita muito antes da intenção de ser colocada. Essas observações a gente começa com alguns meses antes, para ir fazendo aquela contagem de veículo, ver qual o momento que o fluxo está mais alto, quais são os horários de pico, quais os horários que dá uma reduzida, e ver se realmente aquilo ali condiz com a colocação de um equipamento que se justifique tanto no âmbito econômico como no âmbito social. Vamos dizer, no âmbito social, porque vai influenciar na vida de muita gente. Isso a gente levantando os dados que, de acordo com as resoluções, de acordo com os manuais específicos, eles se justifiquem, a gente faz o pedido desse equipamento. Aí, a partir disso, a gente também tem que fazer um monitoramento, porque se a gente vê que aquilo não melhorou
e aquilo, consequentemente, piorou a situação do, vamos dizer, de um cruzamento, a gente também pode pedir a retirada dele e procurar ou uma outra possibilidade para aquele local ou até mais, né, ou numa situação extrema, vendo que o semáforo está atrapalhando mais do que melhorando a situação e não tendo muito o que se fazer, às vezes por conta do próprio desenho urbano, a gente prefere deixar do jeito que está o local, porque efetivamente é melhor daquele jeito, diante de observações que a gente faz durante alguns meses. Eu vou dar um exemplo a você aqui. Talvez você conheça alguns pontos aqui de Arapiraca que, para mim, os semáforos dão uma atrasada na vida do transeunte. Vamos falar ali daquele semáforo na esquina do centro administrativo, ali do lado do shopping, que desce da rodovia 220. Sim, sim. Aquilo ali, para mim, como engenheiro, aquilo é infundado. Porque você tem uma direita livre e você tem que parar em uma pista que você poderia ter 3 faixas e ter todas as direitas livres e seguir em frente. E quem vem da rodovia, por exemplo, não se justifica um semáforo ali. Eu tenho essa na mente que em algum momento a gente vai tirar aquele. Posso apontar outro também que a gente já fez estudo lá, ali na Expedicionário Brasileiro, o semáforo da Pizzaria Suprema. Ali não se sustenta ali, diante dos levantamentos que a gente fez, aquele equipamento. Ele não se sustenta. A gente está aí com a previsão de retirada dele também. Pronto, é muito interessante. Aquele semáforo ali é sem lógica. Rapaz, mas é aquela situação que eu falo para você. Durante o trânsito muda, né? Pode ser que Sim, em algum momento, boa, perfeito. Em algum momento ele pode ter sido útil ali, porque a gente tem informação que funcionava muito os centros de ensino ali naquela região. Perfeito. Aí naquele período pode ser que tivesse muita utilidade. Mas hoje eu vou dizer de meses, porque eu já venho monitorando aquele há meses e já fiz alguns levantamentos nele. Em nenhum dos momentos que eu fiz levantamento se sustentou, se justificou ter um equipamento eletrônico ali para parar o trânsito. Tanto que a população não obedece ele. Dificilmente você vai passar lá e vai ver alguém obedecendo a parada obrigatória do semáforo naquele trecho. E assim a gente vai tentando trabalhar, colocando equipamento, retirando, dando palpite em reestruturação de ruas, de parque urbano, de empreendimentos, porque não é só a função de sinalizar, não é só a função de sinalizar que a gente cumpre lá dentro da SMTT. A gente parte para toda essa parte urbana, apesar da gente não ser o órgão responsável por reforma de parte urbana, por projeto de parte urbana, a gente também tem a nossa parcela de participação, né? Quando o pessoal vai fazer, projetar esses locais ou fazer alguma reforma. O semáforo, ele é muito interessante, né? A lombada também é muito interessante, mas o que o senhor falou, e ele é muito válido, é que para determinado ambiente, naquela determinada ocasião, sim. época, ele deu uma devida assistência. Mas ao perpassar do tempo, houve a necessidade, ou há a necessidade, da retirada daquela localidade. E aí, muitas das vezes, tem pessoas que entendem, mas tem pessoas que não conseguem entender. É muito problemático isso. Realmente tem pessoas que não conseguem entender. Por mais que a gente explique, aquilo se tornou parte da rotina dela de um jeito que às vezes eu acho que ele trata até como uma coisa, uma coisa que eles não conseguem viver sem aquilo. Eu costumo dizer aqui também que em Arapiraca o pessoal segue muito o caminho de formiga. E tudo que tem naquele caminho de formiga, se ele não tiver ali diariamente vendo aquilo, causa uma certa estranheza para ele. E, e isso é uma das partes que traz dificuldade assim, para o nosso trabalho. Além dos percalços que você deve conhecer bem nessa área pública,
que a gente enfrenta, ainda tem essa parte da população que muitas vezes, principalmente nessa área de trânsito, muitas vezes não está do lado do profissional. Cada um tem sua opinião e da sua opinião não abre mão, e é aquela impressão particular que eles têm, para eles é a melhor. Às vezes existem eventos e eu quero que aí o senhor informe para quem está nos assistindo a necessidade da interdição de ruas. Tem pessoas que não solicitam a autorização. Isso. E tem pessoas que solicitam. E aí eu quero que o senhor externe para quem está nos assistindo, né, o público que está nos assistindo, qual a importância de solicitar e o porquê solicitar quando for fazer um evento para fechar determinada localidade, né? Mas isso é um problema antigo aqui do município, né? Em Arapiraca se criou a cultura de, tipo, minha porta é eu que mando. E a extensão da minha porta pode ser até a rua, mas sou eu que mando. Aqui é a frente da minha casa, sou eu que mando. Mas a gente sabe que legalmente não é bem assim, né? A via é pública, e quando eu falo a via, eu falo da calçada também, porque a via é tudo aquilo que se encontra de um limite de lote até o outro lado do limite de lote, e você tá ali para cuidar, mas você não tem posse daquilo. Então a minha calçada não é minha. Sua calçada não é sua. Você tem uma autorização de uso por parte do poder público da sua calçada, mas isso aí não é uma coisa restrita a você. Você não tem essa posse dela. Você vai cuidar. Tanto que hoje praticamente todos os passeios públicos são irregulares, diante da lei são irregulares. Porque o passeio público devia ser uma coisa plana, constante em plana, independentemente da altura do seu lote, porque o seu lote é você que tem que cuidar para que fique da melhor maneira para você acessar ele, para você sair dele, mas o passeio devia ser padronizado. Quando eu digo padronizado, eu não falo só em nível de passeio, eu falo em material que você usa no passeio também, que a gente encontra muito material diferente, cerâmica. A gente encontra muita cerâmica em Arapiraca, encontra muita calçada feita de bloco, muita calçada que o pessoal não cuida, que pela legislação isso devia ser uma obrigação, né, do dono do lote. E a gente tem essa cultura ainda. E é difícil a gente mudar isso, mas nos últimos anos o município tem tentado assim dar um bônus a quem cuida da sua calçada. Eu acho que já existem leis aqui no município que dão desconto em imposto para quem faz direitinho o projeto da calçada, submete ao município. Eu não vou saber lhe dizer ao certo, mas essa situação aí eu creio que o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município já deve estar planejando adequar, pelo menos o mínimo, adequar o mínimo, até porque os projetos que saem da área pública, ela já sai com toda essa padronização. Então, nada mais justo do que haver a continuidade disso. Se você tem um prédio público aqui, você tem um particular aqui, que a calçada do prédio público, que está todo um padrãozinho ali com piso tátil, tá planinha, no concreto, como a lei manda, ela tem uma continuidade que vai ajudar na comunidade como um todo. Você não tem que pensar só em você, vou manter a minha calçada bonita, vou botar aqui, vou fazer um desenho com a cerâmica. Você tem que pensar no todo, não é isso? Não é isso? A gente vive em comunidade para isso, né? Para pensar no todo. Então temos que deixar um pouquinho essa parte do pensar em mim e pensar no todo para aos poucos ir melhorando a vida de geral da comunidade geral. Sobre a questão de fazer um evento e não solicitar autorização, isso pode acarretar em quê? Mas tem duas situações. Pode ser punida essa pessoa? Sim, pode. O código, o próprio CTB, ele traz punição tanto para hoje o que a gente é acostumado a observar é que os agentes de fiscalização de trânsito, eles multam veículos. Quando você faz você comete uma irregularidade no trânsito por ação pessoal, você também
vai para a sua carteira também é multada, tanto que você tem que pagar o valor, você tem aqueles pontos, você paga a multa do veículo, você vai ter os pontos na carteira, então é uma punição tanto para o veículo como para você. Nessa situação de obstrução de rua, o CTB prevê que você também pode multar CNPJ e CPF. Hoje, o município ele não atua ainda, não atua multando CNPJ e CPF, mas eu creio que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que cuida dessa parte de calçadas, ela já atua nesse meio, tanto como a Secretaria de Meio Ambiente, a Superintendência de Meio Ambiente do município. Eles emitem multa caso você deixe algum lixo na sua calçada e eles num ato de fiscalização, eles vejam aquilo lá, eles com certeza eles vão notificar você e aquilo ali vai gerar um débito para você pagar, né? E do mesmo jeito poderia acontecer com quem obstrui a rua. Normalmente nos municípios mais organizados, assim, tomar exemplo como o Brasil mesmo, você para fazer uso do espaço público você tem que pagar uma taxa ao município. Eu não sei se eu não tenho essa informação se isso está ocorrendo em Arapiraca, se isso já é lei aqui, mas como a gente tem que obedecer ao que é legal, e o legal é o que regula essa vivência nossa no meio de sociedade, né? Então a gente tem que se adequar. Então seria o caso de tanto o órgão de trânsito, quando vê que a via está obstruída, no caso a faixa de rolamento obstruída, como a de desenvolvimento urbano, no caso de um passeio obstruído, seria o caso de ativar uma fiscalização para punir a pessoa que não tem autorização para fazer aquilo. Porque muitas vezes a gente faz isso sem intenção de mal nenhuma. Só que às vezes, por exemplo, uma ambulância precisa passar, você obstruir uma via. E, vamos dizer, ocorre muito isso em Arapiraca. Em muitos locais da cidade aqui a gente só tem uma via de ligação entre bairros. Não existe uma via secundária para aquele veículo passar. E se você obstruir aquele ambiente, você vai estar pondo em risco um atendimento de um órgão de segurança, de um órgão de saúde e até um atendimento de um serviço essencial. E justamente por causa disso é que a gente tem que se ater a essa legalidade e sempre que precisar tiver a intenção de fazer algum evento, tiver a intenção de obstruir alguma parte da via, procurar o órgão que tem o dever de cuidar daquele ambiente. No caso do município, qualquer secretaria que tenha a ligação com aquele ambiente. No caso das vias, seria o trânsito, seria a desenvolvimento urbano, seria meio ambiente. Sobre a questão de antecedência. O evento vai acontecer X dia. Em média, uma informação para quem está nos assistindo. Quanto tempo antes do evento solicitar ou encaminhar o ofício? Certo. Eu normalmente, como o órgão lá que eu trabalho, ele não tem um atendimento digital ainda que funcione rapidamente. Normalmente a gente pede que o pessoal vá com antecedência mínima assim de uns 15 dias. Mas isso não ocorre. Como você já sabe, não ocorre. Aí, porque muita gente bola o evento hoje e já quer botar amanhã na rua. Isso aí, até para a gente se resguardar nesse tipo de situação, a gente não tem como autorizar. Porque caso ocorra algum evento trágico naquele evento que o particular está proporcionando ali na sua região, a gente pode responder por isso. Então, se eu autorizei o evento, tipo, numa rua assim, de grande movimento, autorizei fechar a rua e por acaso vem um veículo e acontece algum evento trágico ali, vai estar minha assinatura lá, como uma liberação. E isso não tinha sido programado, como é no caso de uma coisa com antecedência. Claro que quando a gente tiver um sistema que, hoje em dia, né, com o advento da internet, as coisas são muito mais rápidas. Quando a gente colocar para funcionar esse sistema, vocês vão ter essa resposta do poder público num tempo maior. Ou num tempo menor, no caso, né? No tempo menor. E vai ficar bom para todo mundo, porque eu vou saber da sua intenção no momento que você tiver a intenção, e você vai saber da minha autorização no momento
num prazo mais curto. E vamos evitar transtornos tanto para mim, quanto para você, quanto para a população. O senhor bem informou que saiu de uma comunidade, né? Poço Frio. E quem conhece, né, é uma comunidade carente, diga-se Sim, de sim, sim. passagem. E hoje o senhor tem, por meio de formação, por meio dos estudos, conseguido chegar a determinados patamares sociais que, para sua realidade na época, hoje é outra realidade, né? É Tem muita gente que exatamente está nos isso. assistindo, muitos jovens também, e eu queria que o senhor aconselhasse aos jovens que estão nos assistindo o que a educação, o que os estudos acarretou a vida do senhor de positivamente. Mas eu vou falar para você que o que eu tenho hoje foi porque eu consegui tocar meus estudos, apesar das dificuldades. Não vamos entrar muito aqui nas dificuldades, mas foram muitas dificuldades. Eu cresci ali no Poço Frio, né? E o Poço Frio, eu não era o Poço Frio de cima, que costumavam chamar de Poço Frio 2, que era umas ruas um pouco mais para baixo, mais próximo do Manuel Teles. Que o Manuel Teles aí, como o pessoal mais antigo sabe, em anos 90, não existia essa difusão que em todo canto você encontrava violência. Era bem mais concentrado num local específico. E esse local, por acaso, era o Manuel Teles em Arapiraca. Na nossa região era o Manuel Teles. E eu vivi muito naquela região ali. Meus amigos eram todos ali, meus conhecidos. O pessoal que eu andava, eu muito pequeno eu andava com pessoal grande, porque era o que eu conhecia. Tipo, eu tinha meus colegas de escola que moravam em outras regiões, mas o que eu conhecia de fato era aquele pessoal lá. E muitos deles não eram pessoas assim que, digamos assim, que a sociedade iria respeitar, até por atitudes que eles tomavam tal, e com complicações que eles tiveram na vida. Mas isso aí a gente driblou. Graças a Deus eu nunca tive grandes problemas assim como a maioria dos meus amigos, dos meus colegas de infância, de adolescência. Mas eu vou falar para o pessoal. Hoje em dia você consegue dinheiro fácil de várias maneiras. Mas eu não sei se todo mundo consegue essa facilidade para adquirir bens, para adquirir vantagens econômicas. Eles têm satisfação em chegar em casa e todo dia dizer que está com um dever cumprido. Ter aquele pensamento, respirar cansado, mas respirar feliz. Porque você tem uma profissão que você lutou por aquilo, você tem um estudo, por mínimo que seja, mas você tem uma profissão digna, uma profissão que as pessoas te respeitam, que as pessoas te procuram para resolver problemas. Eu falo assim, eu falo vou usar como exemplo minha mãe. Minha mãe tem até o terceiro primário. Ela saiu da escola cedo, trabalhou a vida toda e não deixou de trabalhar até hoje, apesar dos filhos terem melhorado um pouquinho de vida e ajudar ela, tal, mas ela tem aquilo com ela. Se você chamar ela para fazer uma faxina na sua casa, ela vai, sem problema nenhum. Se você pedir para ela fazer uma costura, ela faz. Tipo, isso para mim, isso aí é respeito. O pessoal tem. Porque, apesar do que ela tem para oferecer ser simples, o pessoal procura ela, sabe que ela vai realizar aquilo com a perfeição, com cuidado, e vai resolver. Que o que o pessoal quer hoje em dia é que resolva, né? Quanto mais rápido, melhor. Porque hoje a gente vive num período que tudo é rápido. Não é mais como era antigamente, antes do celular, né? Estava até brincando com você aqui antes. Que o celular trouxe muitas melhoras para a gente, a internet trouxe muitas melhoras, mas naquele tempo a gente vivia com bem mais saúde, com a cabeça muito mais leve, apesar dos problemas que a gente tinha, que eram grandes. E eu deixo esse recado aí para o pessoal jovem. Eu convivo com muita gente jovem no meu trabalho. Eu procuro tratar o pessoal de igual para igual, porque quando eu comecei, eu precisei muito desse tratamento da parte dos meus superiores, da parte de um colega de trabalho. E para mim não tem essa distinção, não. Hoje eu estou num cargo de comando, mas para mim eu sou gente igual ao meu próximo.
não levo cargo a dificuldade ou a ampliação que o cargo me deu, a visibilidade que o cargo me deu para a minha vida pessoal. Até porque foi isso que minha mãe me ensinou, foi isso que minha família me ensinou, sempre tiveram comigo, apesar de tudo, sempre tiveram comigo e eu não tenho do que reclamar. A gente reclama, às vezes eu costumo dizer que o que você ouvir de reclamação da minha boca é fazendo graça, é fazendo resenha, porque eu sei que eu passei dificuldade, mas eu brinco com as dificuldades assim como diversas outras pessoas brincam. E para mim tá tudo bem, as coisas estão andando, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo vivendo e é só agradecer, né? O senhor fez o É. concurso e passou, tá para ser chamado, né? O concurso no estado, né? No estado de De Sergipe, Sergipe. Qual o concurso? rapaz, lá é a PM de Sergipe, né? PM, né? Tô no aguardo aí, daqui a pouquinho o pessoal tá chamando lá, né? O bom é que eu já tô no naipe, né? A cabeça já tá pelada, não tem o que fazer mais, né? Qual a idade do senhor hoje? Hoje eu tô no limite para entrar na polícia lá. Eu tô com 35 anos. E 35. você acredita que eu já perdi outros 2 concursos, né, de polícia nessa minha vida? Perdi por falta de preparação. Achei que era só chegar e ir fazendo todo as etapas, né? Passei na prova por 2 vezes e perdi em seguida, né? No quê? No TAF. TAF, TAF. Perdi uma vez no TAF, perdi outra vez em redação. Isso é coisa pra gente ir aprendendo, né? Porque a gente tem que dar valor a cada pedacinho de luta que a gente vive no dia a dia. Às vezes a gente deixa uma coisinha pequena de lado achando que não vai fazer diferença. Acha que aquilo ali você dá conta, mas normalmente você tem que se preparar para muita coisa. Ou você, se você não se preparar, você tem frustração ou você endoida. Tá? Você tem que se preparar de qualquer maneira. O senhor tem 35 anos, bem sucedido, né? Um cargo de relevância social no órgão que o senhor trabalha. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar com o Rodolfo lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Rapaz, eu acho que o Rodolfo de 18 anos ele não tinha muita perspectiva, não. Eu acho que ele queria só trabalhar, ganhar o dinheiro e pagar as contas. E hoje, além dessa possibilidade que eu tenho de trabalhar e conseguir pagar minhas contas, e hoje ainda sobrar um dinheirinho para você fazer alguma coisa, para fazer um lanche, para sair de casa uma vez ou outra, eu tenho essa perspectiva de conhecer coisas novas, né? De, não sei, quem sabe um dia ir lanchar em outro país seria uma boa, né? Com minha família, sempre acompanhado da família, né? E a família é a base, são as pessoas que estão com você o tempo todo, que tá no momento da frustração, que tá no momento de dar força, da alegria também. E não tem pra onde correr, é isso aí. Se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Rapaz, eu tenho uma frase assim, eu não vou saber de quem é essa frase, mas eu ouvi ela há muito tempo e até hoje eu levo ela para a minha vida, que é preciso querer viver. É preciso querer viver. Sai arrepender de alguma coisa? Rapaz, arrependimento, eu posso listar muito arrependimento aqui. E isso aí não é, para mim isso não é nenhuma vergonha. Mas arrependimento, eu acho que uma pessoa que se recicla, uma pessoa de verdade, eu acho que ela sempre vai ter algum arrependimento durante sua vida. Não vou dizer que vai viver arrependido, né? Porque viver arrependido realmente é uma coisa que acaba com você, né? Mas você sempre, durante a vida, você vai lembrar de uma coisa que você vai dizer, porra, desculpa. A conversa ficou descontraída demais. Desculpa aí, Claudinho. Desculpa o palavrão. Mas você sempre. Você sempre vai lembrar de alguma coisa que você vai dizer assim, eu podia ter feito diferente. Eu podia não ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo ali. Uma coisa que pudesse fazer
a diferença no que você acha que poderia melhorar a sua vida ou a vida do próximo, né? Coisa boa. Hoje a gente olha para o Rodolfo, né? E ter o senhor aqui no DDI Podcast eleve muito o nível do DDI Podcast. Para mim é uma honra Obrigado, tê-lo mesmo. aqui, né? Você que está em casa nos assistindo, eu quero pedir a você se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Que bate-papo bom, né? Como é bom conversar com pessoas de bem, inteligente, né? Fiz várias perguntas ao senhor. E dentre as perguntas que eu externei aqui, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Rapaz, eu não. Eu tô num ambiente tão descontraído aqui. Você me deixou tão à vontade, porque eu não. Praticamente, para mim, foi uma conversa assim formal que eu teria com qualquer pessoa na rua. Eu realmente não me apeguei tanto às coisas que você me indagou aqui. Para mim, é uma conversa normal que eu não tenho nenhuma colocação a fazer, não tenho nenhuma coisa a trazer mais pra cá, né? Bom, a gente vai fazer um bate e volta, a gente sempre faz a próxima ao término de cada episódio. Eu queria ouvir de ti um time. O time é o Asa, meu. Boa. O Asa Joga bola? Jogo. Inclusive, eu sou centroavante do órgão, eu parei por causa do joelho aqui, né? Mas eu era centroavante do órgão aqui. Fui cobrado hoje já pra voltar pro time. Boa. Vai ter um jogo aí contra um pessoal do Sertão, né? Fui cobrado pra voltar pro time. Eu digo, talvez eu vá. E na época de faculdade, formava muito time pra jogar bola? Ah, essa pergunta é maliciosa, pergunta capciosa. No off eu já lhe contei os times aqui do curso de arquitetura, como era pra formar, e você tá rindo à toa agora. Coisa boa, uma cor. Uma cor? Sim. Mas como eu costumo dizer que eu gosto muito do preto e branco, até pelo time que eu torço. Do preto e branco, e pra mim, eu vou apontar ali pro seu quadro que tá ali por trás das câmeras. Pra mim, o preto e branco eterniza qualquer situação. Uma coisa em preto e branco pra mim uma coisa fantástica, assim, até como arte mesmo. Eu sou do curso de arquitetura, estudei muito arte. E pra mim, sempre gostei muito de ilustrações preto e branco, até desde pequeno mesmo. Eu gostava muito de desenhar. É mesmo? Uma das situações que me trouxe a escolher o curso de arquitetura foi porque eu gostava muito de desenhar na infância. E antigamente, não sei se você lembra, o dicionário era muito ilustrativo. Tinha muito ilustração em preto e branco. E eu costumava reproduzir aquilo com a perfeição que eu não consigo reproduzir hoje. Mas minha cor seria essas duas cores, preto e branco, que seria esse contraste que eterniza qualquer coisa, na minha opinião, né? Coisa boa. Uma música que marcou a vida do Rodolfo. Uma O senhor música. canta? Eu tenho um violãozinho lá, tenho uma guitarra, Boa. já ensaiei tocar alguns instrumentos aí. Parte da família da minha mãe, uma família de pessoas que gostam muito de tocar, participaram muito de banda fanfarra assim durante a vida, aí foram introduzindo violão para mim e alguns instrumentos, mas eu não toco bem não. Eu arranho em casa escondido para ninguém ver, que é para não acabar com a audição de ninguém. Mas uma música para mim tem que contar a verdade, né? Tem que contar a verdade. Boa. Uma música pra mim, eu vou trazer uma música que eu gosto muito. Não sei se você já ouviu, uma música lá do Cazuza que chama Poema. Canta aí pra nós. Isso é necessário mesmo? Se cantar, canta. Eu vou soltar aqui pra você. Isso aí vai virar piada. É uma música que diz mais ou menos assim, que foi interpretada na voz do Ney Matogrosso, mas é uma música do Cazuza. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. É mais uma... eu já esqueci até a letra, você rindo da minha cara aqui. Viu? Tá vendo como é a coisa aqui? Mas é mais ou menos assim. Bacana. Um livro, Rodolfo.
Um livro. Rapaz, eu li um livro há muito tempo que algumas partes desse livro eu levei para a vida, assim. Eu não sabia nem que você ia perguntar a situação de livro. Mas eu li muito poucos livros durante minha vida. E eu posso dizer que a maioria deles foi depois do tempo da faculdade. Aprendi a ler de fato na faculdade. E um livro que eu li, um livro antigo que eu li do Júlio Verne, não sei se você conhece, um escritor francês, é bem famoso ele. Tem o livro 20 Mil Léguas Submarinas, que é dele e tal. Tem muitos livros, acho que mais de 100 livros ele escreveu. E uma vez eu li um chamado Os 500 Milhões da Begum, que seria eu acho que uma princesa. Begum, a tradução acho que seria uma princesa na região ali das Índias, alguma região oriental daquela. E é uma história bem bacana lá, que ensina coisas, coisas sobre o Vou certo e o botar o errado. quebra-mola aqui, ó. Aí o pessoal vai ouvir isso aí. Rapaz, tem uma história sobre quebra-mola que quando você desligar a câmera eu conto pra você, porque senão o pessoal que estiver assistindo vai se incomodar quando eu contar, porque tem a ver muito com quem pede quebra-mola. Mas você vai rir mais quando eu contar. O lugar, Rodolfo. Rapaz, um lugar é meu estado de Alagoas mesmo. Boa. Eu gosto muito desse lugar aqui. Eu acho que Alagoas tem tudo para ser um dos melhores lugares do mundo. Só precisa de pessoas que toquem o estado para frente, que façam boas ações e pensem no estado, não pensem na projeção pessoal, né? Na ascensão pessoal apenas, porque todo mundo pensa na ascensão pessoal. Mas Alagoas tem tudo que você precisa. Tem natureza, tem trabalho, assim, na medida das regiões, hoje está se espalhando para outras regiões, né? Empresas estão crescendo hoje em outras regiões, mas Alagoas, como sendo um estado pequeno e tendo tanta coisa a oferecer, eu creio que se as pessoas trabalharem assim num alinhamento, num alinhamento pro social, o estado vai melhorar bastante e vai ser referência. Algum dia, se Deus quiser, vai ser referência pro Brasil aí pro mundo, quem sabe, né? Coisa boa. O senhor hoje atua num cargo de liderança muito responsável e a gente ajuda muita gente no decorrer da nossa vida. Sim. Entretanto, chega num determinado momento que parece que tem pessoas que elas se esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. E aí elas praticam a tão chamada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Mas isso aí é uma coisa que eu vou até usar uma palavra aqui que o pessoal costuma dizer muito para mim. Diz que eu sou besta, mas eu eu examino assim as pessoas, costumo observar muito o modo de agir das pessoas e apesar do sentimento que as pessoas têm em relação a mim, assim, de exploração em algumas vezes por parte de outras pessoas, eu não levo isso para a vida porque eu sei o que eu sou, eu sei, eu sei diante da observação, não vou dizer que com uma certeza voraz assim de que aquela pessoa é daquele jeito, mas eu nunca vou cobrar de você uma resposta a alguma coisa que eu lhe fiz. Nunca vou cobrar um troco por uma boa ação que eu lhe fiz ou por uma ajuda que eu lhe dei. E se eu sentir que você está me explorando de alguma maneira, eu não costumo dar para trás também. Eu ajudo da mesma maneira. Só que aquilo com o tempo vai caindo por terra. Vou ajudando menos e menos e menos até que aquela pessoa desaparece, né, do meu ambiente. Porque eu não vou estar mais fazendo tudo que ela achava que eu ia fazer por ela. Mas eu nunca vou tratar você diferente por achar que você está sendo uma pessoa ingrata comigo. Eu simplesmente estou vivendo e vou tratando você. É o celular que começou a falar sozinho. É a tecnologia. Nunca digam o OK Google perto do celular. Nunca digam isso. Senhor, deu foi uma graça. Mas a visão que eu tenho é que você tem que agir como você acha que é o certo, a maneira certa de agir, independentemente
do seu meio, independentemente de como as pessoas vão achar alguma coisa de você, vão te tratar, vão tentar te explorar, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite e apesar de eu ser ter a voz muito suave assim, ter um comportamento muito, como eu posso dizer, me ajude aí, Pacato. pacato. Eu tenho um comportamento muito pacato, as pessoas pensam que isso às vezes interpretam como você sendo uma pessoa passiva, que você vai aceitar tudo. Mas não, eu tenho o meu modo de jogar aquilo para longe de mim. E meu modo é me afastando aos poucos, sem tratar a pessoa mal, sem dizer que ela fez algum mal para mim. E é isso. E assim eu vou levando a vida com a saúde mental, com a saúde física, e eu espero que assim seja por muito tempo, né? O senhor é um camarada muito ético, né? E É. como a gente tem observado, inclusive você também está observando no bate-papo, né? O senhor chamou um palavrão e pediu desculpa, né? Mas, e aí a gente vê que o senhor é um camarada, como o senhor bem informou agora, né? Pacato, né? Tranquilo, é muito bom, tem uma áurea muito boa, né? A gente fica muito à vontade perto do senhor. Mas eu Desde... gosto de piada também. Eu passo o dia todo fazendo piadas. Vou perguntar o pessoal lá da minha sala. Eu, como chefe, eu não. Se for pra ter, assim, nos momentos de impor alguma autoridade, você tem que chegar lá e fazer. Mas sou muito descontraído no meu ambiente de trabalho, com qualquer pessoa. Desde a pessoa que está fazendo a faxina lá, até meus colegas arquitetos, engenheiros que estão lá comigo o tempo todo. Quando eu conheci o senhor, né? E graças a Deus a gente conseguiu nutrir essa amizade, essa proximidade. E eu, poxa, cara, que cara do bem. Que áurea boa. O senhor. Obrigado. Não, mas é, o senhor tem uma presença muito boa. É muito bom estar perto do senhor. E aí eu pergunto, qual a relação do Rodolfo com Deus? Rapaz, eu acredito muito em Deus. Eu venho de uma família religiosa. É, assim, mais da parte da minha mãe são muito religiosos. São católicos, assim, fervorosos. E da parte do meu pai são bem distribuídos, assim, entre religiões, mas todos cristãos. Cristãos, no caso, né? É, eu tenho a crença em Deus. Hoje eu não frequento tanto a igreja como frequentava quando era adolescente e quando era criança, mas com alguma frequência eu vou, não o tempo inteiro. É uma coisa sazonal para mim, né? Mas eu tenho muita fé em Deus, e eu passo isso para as pessoas que convivem comigo, né? É, apesar de eu ter muita fé, eu não costumo, né? É, chegar em todo canto e estar falando o nome de Deus, mas sempre que eu tenho oportunidade assim, numa situação dessa, eu costumo dizer ao pessoal que a crença em Deus é uma coisa que ajuda você em várias situações. Em várias situações difíceis, até em situações de alegria mesmo, a gente tem que agradecer. Você que acredita tem que agradecer, que eu convivo com muitas pessoas que não acreditam também, mas de vez em quando eu tenho até uma colega lá no trabalho que ela diz que é ateia, né? Só que por diversas vezes ela se pega falando o nome de Deus. Eu digo, você tem alguma crença em Deus. Você, uma vez ou outra, você diz, ai meu Deus do céu. Ela disse, não, é força de expressão. Eu digo, não é força de expressão. Em algum momento da sua vida você teve essa proximidade. Coisa boa. Que honra ter o senhor É, aqui. Você que está nos assistindo, para mim é uma honra também estar com você aqui, né? Hoje o bate-papo, tenho certeza que inspirou e vai continuar inspirando a sua vida. Compartilhe aí para que mais vidas possam ser impactadas. Rodolfo, muito obrigado por tê-lo aqui. Eleva muito o nível do DDI Podcast. Me sinto honrado em tê-lo aqui no nosso espaço, no nosso estúdio. obrigado, E meu eu quero amigo. que o senhor externe aí as considerações finais. Fique à vontade. Mas eu só tenho a agradecer, porque eu nem imaginava, como eu disse a você, que um dia eu ia ser convidado para um podcast. E ainda mais um podcast que eu sei que está entre os tops aqui da nossa região. E eu só tenho a agradecer. Vou deixar aqui toda a minha consideração para você, porque a gente passou um período muito grande assim, sem se comunicar, sem Foi. se falar. E quando você apareceu agora, foi com essa surpresa, que eu até fiquei um pouco com medo de vir. Eu digo, não, esse ambiente de conversa assim prolongada,
essa exposição, né, não é pra mim, mas você me tranquilizou. E eu vim aqui e a gente bateu um papo legal aqui, bem tranquilo, descontraído. E a do quebra-mola eu vou contar quando você desligar a câmera aqui. Meu amigo. Boa, muito obrigado, Rodolfo. A Pai do Céu continue te abençoando, viu? Amém, meu Muito amigo. obrigado. Você é um cara muito de bem, né? A gente percebe. Você tem uma aura muito diferenciada, cara. Como é bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Se inscreve, compartilha, comenta todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Nós temos um encontro marcado aqui. Agora também no Spotify. Boa! Em todas as plataformas digitais, acompanha a gente, segue a gente no canal, se inscreve aqui, ajuda a gente. Por favor, meu muito obrigado a todos vocês. E é isso. Estamos junto. Valeu!